Queridos, a gente tem estudado a palavra de Deus e temos olhado para alguns personagens. E é gostoso quando, eu não sei a sua impressão, mas a minha impressão é que quando a gente prega assim mensagens biográficas, ainda que não seja um estilo puramente biográfico, porque a gente olha para uma qualidade, um foco na vida da pessoa e trabalha esse valor. Mas parece que a gente se aproxima mais da palavra de Deus, fica mais fácil a gente se ver na palavra de Deus. E eu tenho gostado muito de fazer esse estudo, porque a gente vai se vendo, a gente vai vendo defeitos, vai vendo qualidades, vai vendo metas para a vida, através da vida desses personagens. E hoje a gente começou a estudar um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. E a gente sempre, nesse estilo de estudo, a gente pergunta qual seria a característica, assim, olhando para a vida desse homem, se a gente pudesse resumir isso numa palavra, qual seria a característica mais forte que salta da vida desse homem? Com Estevão foi fácil, eu falei que esse era um homem da plenitude, porque ele era cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio, em todos os aspectos, essa palavra ia se repetindo. Mas e Paulo? Se você tivesse que olhar para uma característica, olhando para a vida do apóstolo, desde a sua conversão até a sua morte, qual seria essa palavra-chave que poderia resumir a vida desse homem? Então, à medida que eu estava estudando e lendo a respeito desse homem, uma palavra ficava na minha mente: transformação. Que coisa tremenda aconteceu na vida desse homem. De perseguidor da igreja, ele se torna mártir da fé. E a gente vai olhando na história do apóstolo Paulo, as várias mudanças que vão acontecendo nele, através do poder transformador do Espírito Santo. E a gente começou a olhar para o apóstolo Paulo, e vimos que a primeira lição que a gente vai aprender a respeito de transformação com a vida desse homem de Deus, é que quando Deus nos transforma, as pessoas precisam de tempo e de atitudes nossas para que creiam em nossa transformação. E hoje pela manhã a gente começou a estudar como era Paulo depois de convertido. Ele era tremendamente ousado, cheio de uma ousadia que eu vou chamar de uma ousadia carnal. Ele usava ainda o estilo farisaico de pregar, legalista de pregar, e ele tinha muito conhecimento bíblico, mas as pessoas olhavam para ele e ainda viam o perseguidor da igreja. E aí Ananias, quando foi chamado para ministrar cura sobre Paulo, ele discute com Deus: Senhor, você tem certeza que é para orar por esse homem, para ele ficar curado? Porque ele é um perseguidor da igreja, e o Senhor tem que dizer para ele: estou mandando você ir, e você não sabe o que eu estou fazendo, ainda vou fazer na vida desse homem. Ele vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, ele quer ter um encontro com os discípulos de Jesus, com os apóstolos, e todo mundo está dizendo: será que ele se converteu mesmo? Quer saber tudo o que acontece aqui na igreja, para depois prender a gente? E é esse o contexto, e vai acontecer que a igreja precisa de tempo, as pessoas precisam de tempo para entender a nossa conversão e ver a nossa transformação. E a aplicação desse ensino hoje pela manhã foi que, se você é uma pessoa recém-convertida, ainda que você esteja vivendo uma experiência tremenda com Deus, as pessoas precisam ver a transformação na tua vida. E enquanto elas não crerem que você foi transformado, é difícil até você ter autoridade para pregar, porque eles estão dizendo: o que está acontecendo? Esse homem está ficando doido, essa mulher está ficando doida, será que é verdade? Será que é uma moda? O que está acontecendo? E que essa sabedoria de ter paciência, que as pessoas vejam, faz parte da maturidade cristã. A segunda coisa que nós aprendemos hoje com a transformação de Paulo, foi que, às vezes,
as nossas maiores virtudes podem se tornar nos nossos maiores defeitos. Paulo tinha duas grandes virtudes: ousadia e foco na missão. E então, quando ele se converte, a primeira coisa que ele faz é ir para a sinagoga e começa a pregar. E ao invés de pessoas se converterem, tinha gente odiando Paulo, querendo matar. Ele tem que sair fugido da cidade. Ele vai para Jerusalém e chega em Jerusalém, vai pregar com ousadia, mas ninguém se converte. Todo mundo quer matá-lo. E aí os discípulos pegam Paulo, mandam ele para casa, lá na cidade de Tarso, onde ele nasceu. E aí o versículo seguinte é sintomático: e houve paz em Jerusalém, e muita gente se converteu. E aí a gente vai aprender que às vezes as nossas maiores qualidades, quando não temperadas pela graça de Deus, elas que são inatas em nós, mas não foram temperadas pela graça de Deus, queridos, se tornam os nossos maiores defeitos, porque não dá para fazer nada no reino de Deus sem a graça de Jesus. Não importa qual é a tua habilidade, qual o diploma que você tem, isso tem que ser permeado pela graça. Senão não vai funcionar. Terceira coisa que a gente aprendeu hoje pela manhã foi que Paulo, ele começa o seu ministério usando toda a sabedoria que ele tinha, todo o aprendizado aos pés de Gamaliel, toda a capacidade teológica que ele possuía. Mas quando ele volta e começa o seu ministério, 12 anos depois dele ter amadurecido espiritualmente, ele chega com outra visão e outro sentimento. Ele vai entender que não é pela sabedoria, mas é no poder do Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. E aí ele vai dizer lá em Coríntios: olha, eu não cheguei aí na capacidade da sabedoria, tentando colocar os argumentos da fé e provar para você que Jesus é Jesus. Eu cheguei tremendo, de medo diante de vocês, mas eu cheguei crendo no poder do Senhor Jesus, e aquilo que vocês creram por causa das manifestações da presença, do propósito e do poder de Jesus na minha vida e nas suas vidas. E aí a gente vai aprender que esse homem lá no livro de Romanos, no capítulo 15, ele vai dar a estratégia ministerial dele. É tremendo aquilo. E ele vai dizer assim: olha, não dá para a gente pregar o Evangelho sem viver o Evangelho completo. E ele usa essa expressão, Evangelho completo, total. O Evangelho que envolve todas as áreas da vida, que envolve o discernimento para saber onde eu vou, o que eu tenho que fazer, que envolve a minha própria leitura do mundo, a minha cosmovisão, o que está acontecendo nessa terra, que envolve não apenas aquilo que eu já estudei, mas faz com que aquilo que eu estudei seja checado e confrontado com a palavra e com a presença de Jesus. O Evangelho tem que completar, permear a nossa vida, e quando a gente vive esse Evangelho completo, a gente faz diferença, porque as pessoas vão se converter, não porque você tem capacidade de convencer, mas elas vão se converter por ver Jesus no meio da gente, e foi isso que a gente aprendeu hoje pela manhã. E eu queria terminar esse estudo com esse foco na vida de Paulo sobre transformação, olhando para algumas outras coisas, né, que são lições da transformação de Deus na vida do apóstolo Paulo. É interessante que isso era uma virtude que já havia no coração de Paulo, e agora Deus vai transformar isso de uma maneira cheia de graça. Queria que você lesse comigo Filipenses capítulo 1, versículo 20, depois a gente vai para 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, primeiro Filipenses 1, 20, Paulo diz assim: o meu grande desejo e a minha esperança
são de nunca falhar no meu dever, para que sempre, e agora ainda mais, eu tenha muita coragem, e assim, em tudo que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Que declaração tremenda essa! Paulo está dizendo, sabe onde está o meu foco? Sabe onde está a minha missão? Sabe onde está o meu projeto de vida? É cumprir o dever que eu recebi de Jesus, levar pessoas para perto dele. Ele vai dizer isso em outras palavras a Timóteo, ele vai dar um conselho a Timóteo, e lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz assim, tu porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze um trabalho de um evangelista, e aí ele usa as seguintes palavras, cumpre cabalmente o teu ministério. A quarta característica desse homem transformado por Deus é que ele tem foco. Ele sabe qual é a missão dele. E ele ensina os seus discípulos de Jesus que ele pôde trabalhar, que é importante na vida cristã a gente ter foco e ter sentido da missão. Isso é uma coisa muito séria. Se eu perguntar para você hoje, vamos fazer uma brincadeira aqui, tá? Qual é o foco da tua vida? O que é que você está perseguindo na tua vida? Quais são os alvos prioritários da tua vida? Eu sei que muitos de vocês vão usar uma linguagem religiosa, mas se a gente abrir a agenda de vocês, abrir o talão de cheque de vocês, abrir o dia a dia de vocês, talvez essas palavras, esses pensamentos não sejam verdade. O teu foco é comprar uma casa, o teu foco é terminar um projeto de estudos, o teu foco é realizar isso ou aquilo naquele empreendimento que você está fazendo. E eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins ou más em si mesmas, mas eu estou dizendo que deve haver alguma coisa além, superior, maior, que nos leve a enxergar a vida numa perspectiva espiritual. E Paulo tinha em mente isso. Eu tenho foco, eu tenho uma missão, eu recebi uma incumbência do Senhor. Hoje pela manhã eu estava no final do culto aqui, tinha saído todo mundo, fiquei sozinho atendendo algumas pessoas, já era 1h e pouco da tarde, quando apareceu uma senhora, uma jovem senhora, e ela vinha acompanhada por uma outra irmã da igreja, disse assim, olha, essa pessoa está frequentando a nossa igreja já faz algum tempo, e ela não conhece ninguém, ela não faz parte de grupo nenhum, ela simplesmente assiste os cultos, e eu fiquei preocupada. E aí a gente começou a conversar, a vida dela é muito ativa, ela tem uma série de lutas e problemas que estão acontecendo, e ela precisa realmente ter essa vida ativa. E aí a gente ficava pensando, como, de que maneira? E aí aquela pessoa que estava do lado disse assim, pastor, pode deixar que eu vou cuidar dela. Porque não foi por acaso que Deus me colocou na vida dessa pessoa. Uau! Sabe o que eu vi? Foco. Missão, dever. As coisas não estão acontecendo por acaso na minha vida e na sua vida. E às vezes a gente fica pensando, quem é que pode fazer alguma coisa? Quando o Espírito Santo de Deus está dizendo, eu escolhi você, começa. E aí a gente fica pensando onde jogar aquela situação na mão de alguém.
e transferir a responsabilidade. Paulo não tinha essa visão, ele sabia que tinha recebido um dever de Deus, pode ser pequeno ou grande, tanto faz, mas ele tinha um alvo no seu coração: cumprir integralmente aquele dever que Deus deu, cumprir a sua missão. Isso é foco. E é interessante que essa mudança de vida, de percepção, a gente vai aprendendo com a maturidade. Eu tenho aprendido na minha vida pessoal, que quando o inimigo não consegue derrotar você na sua vida moral, porque ele vai tentar derrotar você na sua vida moral, quando ele não consegue derrotar você na sua vida espiritual, porque ele vai tentar arrancar da sua vida o seu tempo de oração e de busca da presença de Deus, de ser cheio do Espírito. Quando ele não consegue fazer essas duas coisas, sabe o que ele vai fazer? Ele vai entulhar a sua vida com tantas coisas, para que você perca o foco da sua real missão como servo do Senhor. E aí a gente fica entulhado e não consegue fazer nada. A gente tem valores, a gente tem uma experiência com Deus, mas a gente não é produtivo no reino de Deus, porque a gente não tem foco, a gente não tem senso de dever, a gente não tem senso de missão. Eu fico preocupado às vezes, por exemplo, quando eu escuto algumas coisas de alguns pais. Eu ouvi outro dia algumas expressões que me deixaram tão angustiados. Diz assim: olha, meu filho gosta muito, filha adolescente, meu filho gosta muito da igreja, meu filho gosta muito da célula, ele gosta muito dos trabalhos espirituais, mas ele está entrando na fase agora de vestibular. Então eu proibi que ele fosse na igreja, só pode ir no domingo de manhã. Eu fiquei pensando, quais são os valores desse pai e dessa mãe, que não estão entendendo que aquilo que está acontecendo na vida daquele adolescente, espiritualmente, tem valor para a vida eterna. Desculpe, mas esses pais não têm foco na missão. Tem que trabalhar, tem que estudar. Então você, papai, faz um café forte, fica até 2 horas da manhã com seu filho, estudando com ele, ajudando, mesmo que você não entenda nada, só para fazer companhia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, mas no dia do Senhor, naquilo que a gente está consagrando a Deus, a gente não mexe, porque isso significa que a gente não tem foco na missão. Às vezes o inimigo vai tentar entulhar a tua vida, não a vida dos teus filhos, mas a tua vida, para você perder o foco. Já várias vezes na minha vida isso aconteceu, quando a gente não entende qual é o nosso papel. Há anos atrás a gente vendia fita cassete. Quem lembra de fita cassete? Levanta a mão. Ah, tem uns branquinhos, sim, cabelo branco, né? Quem nunca viu uma fita cassete aqui? Ah, ele nunca viu uma fita cassete, então. Mas antigamente, tem vários lá, nunca viram uma fita cassete. Gente, há alguns anos atrás, a nossa área de comunicação, ela era sustentada pela venda dos sermões em fita cassete. A gente duplicava, vendia, pagava as pessoas que trabalham na área de comunicação. E de repente a tecnologia mudou e começou a ter MP3. E a gente então reunido disse assim: gente, tem MP3, que maravilha, não precisa mais vender nada, vamos colocar na internet, quem quiser baixa o que quiser de sermão. E aí começou uma discussão no ministério: pastor, o senhor vai parar de vender? Vou. Mas por quê? Não, é porque aí de onde vai vir o nosso sustento? A gente vende esse negócio, né? Como é que funciona? E aí a grande pergunta era: qual é o nosso foco? Vender fita ou distribuir a palavra de Deus? Se o nosso foco é distribuir a palavra de Deus, distribua a palavra de Deus, que o sustento vai vir de outra fonte. Se eu não crer nisso, está tudo errado na minha vida. Eu vou transformar a vida num comércio religioso. Eu não estou aqui para isso. Eu quero que a palavra de Deus chegue aos 4 cantos da terra. Eu estou empolgado com o IES Riz, que está aqui,
Deus nos deu uma bênção de ter esse projeto, um projeto internacional aqui dentro da igreja, nessa mesma área de comunicação que eu falei que antes era sustentada por vídeo. E louvado seja Deus que eles é que pagam a conta. Não é? O funcionário que está lá está sendo pago por eles, porque Deus dá outros meios. E a gente vai distribuir essa palavra de muitas maneiras diferentes. Eu não posso perder o foco. Quantas vezes na minha vida Deus quis que eu fizesse uma coisa e batalhas tremendas aconteceram no meu coração, porque eu tinha medo da questão financeira, da questão disso, da questão daquilo outro. E quando Deus está falando para mim, filho, eu quero que você esteja focado no seu dever, e eu vou suprir todas as outras coisas. É assim que funciona no reino de Deus, querido. Só que não funciona só com pastor, não funciona só com igreja, funciona com você. Qual é o teu foco? Qual é a tua missão? Se você não consegue responder isso, eu quero dizer para você que você está vivendo uma grande crise espiritual. Porque Deus delegou a cada servo dele dons. E Ele não delegou dons para ficarem estocados no reino de Deus, mas para serem usados para a glória de Deus. E aí Ele vai dizer, filho, nesse momento da tua vida, nesse instante da tua vida, eu tenho uma missão e eu tenho um dever para você. E se Deus te der esse discernimento, e Ele quer dar, toma cuidado, porque você vai ter que cumprir cabalmente aquilo que Deus colocou no seu coração. Às vezes pode parecer pequeno, ou às vezes pode parecer grande demais, mas o que Paulo está ensinando para mim é que não importa o que pareça aos meus olhos, importa o que eu estou ouvindo de Deus e eu tenho que viver. Não é um projeto que eu tenho, é o projeto que Deus tem para mim. Essa foi a grande diferença. Paulo tinha foco nos seus projetos pessoais. Eu vou entrar na sinagoga, vou convencer todo mundo, e aí o Senhor diz assim, não, agora eu vou te ensinar a andar no meu poder. E ele descobre as maravilhas do Senhor, e ele diz assim, agora a tua agenda é minha, e eu vou te dizer o que você vai fazer. E ele começa a perseguir o foco de Deus para a sua vida. Querido, por que que você está trabalhando no lugar que você está trabalhando? Por que que você mora no condomínio que você está morando? Por que que você estuda naquele lugar? Por que que essas pessoas fazem parte do teu círculo de amizade? Deus tem um propósito para a tua vida. Não perca o foco. Está entendendo? E se você não descobrir o foco, entra no teu quarto e fala com o Deus Todo-Poderoso. Ele vai revelar o teu foco, a tua missão. Quando a gente continua a estudar a palavra do Senhor, a gente vai descobrir que Paulo foi transformado numa outra característica da sua vida. Filipenses 4, versículos 12, a segunda parte, e o versículo 13, vão mexer numa coisa muito séria das nossas vidas. A Bíblia diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer esse versículo tão conhecido, verso 13, juntos aqui? Tudo. Às vezes a gente pega esse versículo e tira do contexto, e parece para a gente que a gente tem os superpoderes para fazer qualquer coisa. Mas Paulo está colocando num outro contexto. Eu aprendi a viver feliz em qualquer situação da minha vida, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Isso é uma transformação muito grande dentro da vida da gente, da alma da gente, dos olhos da gente. Paulo adquiriu de Jesus uma nova perspectiva de felicidade. Paulo descobriu que poderia ser feliz em toda e qualquer situação da vida, mesmo naquelas que aos olhos humanos pareciam ser extremas, como passar fome. Mas como? Por quê? Ele descobriu que o segredo da felicidade não estava nas coisas ou nas circunstâncias que o cercavam, mas sim na força que provinha da presença do Senhor na sua vida. Ele descobriu que podia todas as coisas em Cristo que o fortalecia. E o segredo da felicidade real é a presença de Jesus em nós. E isso, queridos, não era uma palavra vazia. A gente pode lembrar uma série de cenas. E eu queria lembrar que Paulo está falando isso à igreja da cidade de Filipos. Você lembra da história dessa igreja, da cidade de Filipos? Paulo está pregando o evangelho nessa cidade. E aí vem uma acusação, ele é preso, ele é açoitado, pegaram um instrumento de tortura e deram 39 chibatadas nele, suas costas estavam marcadas, sangrando. Ele está de madrugada, porque ele não consegue dormir, porque as costas estão doendo. E ele está preso com os seus pés num tronco e suas mãos num tronco. Então, além da dor nas costas, você tem que ficar numa posição exatamente a mesma, por horas a fio. Você já tentou ficar numa mesma posição por horas a fio? Começa a doer aqui, doer ali, e você não tem posição, o pescoço está doendo. Eu acho que essa hora está acontecendo isso. E o que esse homem faz nessa hora? Você sabe, você lembra da história? Ele começa, junto com o seu companheiro, a cantar louvores a Deus, porque ele disse que aprendeu a viver feliz em toda e qualquer circunstância da vida. E ele começa a louvar a Deus. E queridos, não é um louvorzinho da boca para fora, não. Porque a palavra de Deus diz que a graça de Jesus invadiu aquela prisão por causa daquele louvor. E aí, aquela prisão foi chacoalhada literalmente pelo poder de Deus. As portas foram abertas, as cadeias caíram dos seus braços. Jesus estava lá, e o carcereiro pegou a espada para se matar, porque disse: todo mundo fugiu, e agora, antes que eu seja punido por isso, e se eu me matem, eu vou me matar. E Paulo grita aí: ô homem, para com isso, tenha paz, está todo mundo aqui dentro. Isso aqui é só uma manifestaçãozinha assim do Senhor Jesus, coisinha simples, da graça de Deus. Eu acho que ele vai lá e tranca todos os outros prisioneiros, mas ele pega Paulo e leva para casa, e vai cuidar das feridas dele, chama a família inteira e diz: aconteceu um milagre, eu nunca vi isso, poder desse Jesus, que eu não sei quem é, está fazendo isso, trata da ferida desse homem, põe lá um remédio, põe lá alguma coisa, nem sei o que eles usavam como remédio. E Paulo, que tinha o foco na missão, disse: não foi por acaso, esse homem não sai daqui sem Jesus hoje, ou eu não saio da casa dele sem que ele aceite Jesus. E aí chega no final daquela madrugada, ele com as costas machucadas vai lá e batiza o carcereiro de Filipos e toda a sua família. E volta de madrugada, cedinho, antes de chegarem os outros oficiais, entra na cadeia, prende no tronco de novo,
e ele está contente. Milagres vão acontecer depois. O que está no coração desse homem? Não há uma experiência, difícil ou fácil na minha vida, que Deus não tenha propósito. Por isso eu posso estar feliz em toda e qualquer circunstância da minha vida. Há um trecho no Velho Testamento que me impressiona. A Bíblia diz que Deus tem um odre. Eu não sei se isso é literal, eu creio que é uma figura de linguagem, mas é linda essa figura de linguagem. A Bíblia diz lá no livro de Salmos que Deus tem um odre, e nesse odre, Deus guarda cada uma das nossas lágrimas. Então isso não está na Bíblia, está na minha cabeça, mas eu fico pensando que vem o anjo do Senhor quando eu estou chorando, e vem com um odre, e começa a guardar as minhas lágrimas no odre da minha dor e do meu sofrimento. E Ele leva como uma oferenda a Deus as minhas lágrimas. E a Bíblia diz que Deus registra no seu livro o sentido de cada uma delas. Você pode imaginar isso? Está na Bíblia isso, no Salmo. E então, se Deus se importa com a minha lágrima, se Deus se importa com aquilo que está acontecendo na minha vida, então, eu posso crer, que mesmo que eu não compreenda as coisas que estão acontecendo, Ele continua no controle. E se Ele está no controle, Ele tem santos propósitos. E a manifestação da presença dEle vai me fazer em paz e feliz em qualquer circunstância da vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Algumas semanas atrás, a Cleusa foi ao seu médico, um neurologista que está acompanhando a doença dela. Ela foi sozinha, e o médico olhou para ela e disse assim: olha, qualquer pessoa que estivesse vivendo o que você está vivendo, estaria em depressão. Qualquer pessoa que estivesse vivendo o que você está vivendo, estaria assim, assado. Mas cada vez que você vem aqui, você vem cheia de esperança, ela disse: é a minha fé em Jesus. Eu tenho certeza que é só a sua fé em Jesus. Sei estar bem em toda e qualquer situação da vida, porque eu conheço quem é o meu Senhor. Se Ele recolhe as minhas lágrimas, se Ele escreve no seu livro, se Ele está cuidando de mim, então, louvado seja Deus. E é tão interessante, porque há algumas orações que a gente espera que Ele responda imediatamente. Por exemplo, todo dia eu falo: Senhor, abrevia o tempo dessa batalha de enfermidade. E parece que essa oração Ele não atendeu ainda, porque as promessas sempre vêm. Mas tem tantas outras orações que a gente fala, apresenta diante de Deus, e a gente fica pensando: Senhor, por que o Senhor respondeu tão rápido? E gente, coisas extraordinárias da graça de Deus. E eu fico pensando que Deus faz isso para a gente entender que Ele nunca ficou fora do controle, que Ele sempre esteve no controle absoluto de todas as coisas, e que Ele continua no controle, e que Ele vai ter o seu tempo certo de agir na nossa vida. E quando isso entra no nosso coração, queridos, eu posso dizer como Paulo, e você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou falando de uma coisa vazia, que não envolva lutas, batalhas no nosso coração. Eu estou falando da graça de Deus que muda a nossa história. Por fim, o apóstolo Paulo vai me ensinar uma coisa tremenda.
ele vai descobrir, nesse processo de transformação, qual é o verdadeiro sentido da sua existência. E Filipenses 1, 21 diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. E Gálatas 2,20 diz: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Qual é o sentido da vida de um ser humano? A Bíblia diz que o sentido da vida de um ser humano é Jesus. Queridos, quando a perspectiva da eternidade invade a nossa vida, e entendemos que o tempo que vivemos nesse mundo é um lapso comparado com a vida eterna, e que só podemos viver a vida eterna com Deus através de Jesus, então descobrimos que viver precisa ser Jesus, que morrer é lucro, pois vivemos Jesus em uma dimensão ainda maior e melhor. E assim, viver sem fé é perder o verdadeiro sentido da vida. E viver a vida na fé é transcender ao verdadeiro sentido da vida. Por isso a grande pergunta é: o que dá sentido à tua vida? Queridos, se você não consegue descobrir o foco da tua missão, é porque outras coisas têm tomado o lugar do sentido da tua vida. Elas não são más, elas são boas, algumas são necessárias, mas elas não podem ser a nossa prioridade. A Bíblia faz uma promessa para nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas quando eu mudo o foco para as outras coisas, eu me perco. Por isso, o foco é servir a Deus, é honrar o Senhor. E enquanto eu estou fazendo isso, aquelas outras coisas que são importantes na nossa vida começam a ser derramadas pela graça de Deus. E sabe, queridos, pode ser uma bobagem para alguém, mas é uma manifestação do poder de Deus, de carinho de Deus na nossa vida. Há um ano atrás, quando a gente estava no auge de saber da doença da Cleusa e começou o tratamento, a gente estava perdido ainda qual era a verdadeira enfermidade, é isso, é aquilo. Ela foi para o hospital fazer uma tentativa de tratamento que não deu certo. E lá no hospital comentou com a sua cunhada que ela tinha um desejo no coração, né, de voltar a ter um piano em casa. Muita gente não sabe, mas a Cleusa foi professora de piano, é formada em música sacra, não é? Ela depois foi mais para a educação cristã, mas ela é formada em música sacra e tal. E ela disse: olha, já faz tempo que nós vendemos o nosso piano, né? E não tem um piano. E ela gosta de coisas bonitas, né? Então ela disse para minha cunhada: sabe qual o piano que eu queria? Eu queria um piano de 1/4 de cauda, para ficar nessa sala. E aí eu queria voltar a treinar, porque faz tempo que eu não toco piano. Bom, naquela comoção toda, minha cunhada ficou com aquilo na cabeça, meu coração apertado, e estava chegando perto do aniversário dela, e ela começou a orar: Senhor, me ajuda a comprar esse sonho da minha irmã. Mas quando ela foi ver quanto custa o pianinho, ela falou: Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Bem, no meio dessa história toda, alguns dias antes do aniversário dela, a Érica liga lá em casa e a gente não atende o telefone, porque a gente estava almoçando, era um momento difícil, eu não atendi o telefone. E ela estava preocupada, ligou para minha cunhada, são amigas, ligou para minha cunhada: está tudo bem lá na casa? Tá bem. E aí
ela disse, sabe, eu preciso conversar com a Cleusa, porque eu recebi uma doação de um piano de meia cauda, não é? E a pessoa disse que era para dar de presente para alguém que estivesse orando para ter um piano de meia cauda, ou alguma coisa assim. Ele mudou para os Estados Unidos, o piano é o xodó dele, mas ele tem que entregar o bem, o imóvel dele, e o piano está lá, ele não pode levar. E ele quer que eu tire de lá imediatamente. Tal. Nessa hora, a minha cunhada começa a chorar do outro lado do telefone e dizer, eu conheço a minha irmã, e que bom que você ligou para mim, senão ela não ia dizer que estava querendo. E aí, as duas se organizam, vão lá buscar o piano para levar no dia do aniversário da Cleusa, lá em casa. Bom, eles tentaram subir com o piano, mas não dava, não tinha jeito, não cabia no elevador, não cabia, então colocaram lá no salão de festas, e lá no dia do aniversário, só a família reunida, a minha filha diz, olha, nós fizemos lá algumas coisinhas no salão de festa, desça mamãe que a gente vai comemorar o seu aniversário, está lá só a nossa família. De fato, estava só a família, e quando a gente abre a porta, não é? Começa a tocar parabéns para você, está toda a família assim, de pé, e a gente escuta o toque do piano. E ela começa a procurar quem é que está tocando o piano. Daí o povo vai abrindo assim, e com um laçarote vermelho lindo, estava o piano, o Michel tocando, parabéns a você. E ela abre aquela boca, tem um filme lindo, um dia desse eu mostro. Aquela boca assim, sabe? E, tal, e aquela coisa tremenda. A bênção não termina aí. Como é que sobe um piano desse lá em casa? E aí eu estou procurando um jeito, e um irmão aqui da nossa igreja disse, pastor, não tem problema, eu mando um guindaste lá, e chega um guindaste, levanta o piano, coloca na janela, entra lá. Gente, aí quando a gente senta junto, eu e a Cleusa, dizemos assim, sabe o que é esse piano? Isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal. Isso aqui é um sinal de que Deus está ouvindo até as orações mais bobas que a gente faz. Ele vai ouvir aquelas no tempo certo que a gente mais anseia. Por isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus é o sentido da minha vida. Eu quero ter foco. Andar e viver por Jesus. Nessa noite eu queria orar por você, porque o inimigo trabalha sutilmente, e ele vai entulhando a vida da gente. Não tem nada de errado, mas às vezes a nossa vida está tão entulhada, mas tão entulhada, que a gente perdeu o foco, a gente perdeu o sentido. Está tão entulhada que a gente não percebe a missão. E hoje eu queria orar junto com você, uma oração de entrega. Entrega total, absoluta, sem negociação. Senhor, eu quero que Tu sejas o sentido da minha vida. Eu quero entender o propósito e a missão porque eu estou aqui. Me usa, Senhor, para a Tua glória. E sabe, esse propósito e missão não vai ser uma revelação completa, com todos os detalhes. Vai aparecer com pequenas coisas. Você está pronto? Ajuda aqui. E aí você se levanta e cumpre aquela missão. E diz, parabéns, vamos para a próxima. E aí a gente vai aprendendo a andar com o Senhor, dia após dia, no poder e na graça dEle. Algumas vezes a gente não vai entender porque coisas acontecem, mas a gente vai continuar confiando naquele que em toda e qualquer circunstância tem estado conosco. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo está falando nessa noite, eu queria convidá-lo a fazer uma oferta. Não é grana não, não é dinheiro, mas assim como muitos se levantaram aqui hoje à noite para consagrar uma oferta, eu quero pedir para você consagrar a oferta mais difícil e mais cara de dar.
você mesmo, seus sonhos, seus projetos, seus alvos, sua história, seu passado, seu presente, o seu futuro, a sua família, os seus filhos, porque Jesus precisa ser o foco, o sentido e o projeto de vida. Se você está ouvindo a voz do Espírito, então vai saindo do seu lugar. Se for uma família, marido e mulher, vem junto. Se tiver o filho, traz junto, sabe? Porque essa é uma experiência que tem que envolver toda a nossa casa. Então, se o Espírito Santo está falando com você, vem logo, eu quero orar por você. É uma oferenda que você está fazendo a Deus. É uma oferta. Minha casa, meus sonhos, minha visão de vida, de presente, de futuro. Eu sei as implicações, porque talvez o Senhor já esteja trabalhando com você em algumas dessas implicações. Mas hoje é dia de colocar a vida nesse altar tão precioso, que é do Rei, do Senhor. Como vai ser? Qual é o próximo passo? Eu não sei responder. Mas o Senhor da tua vida vai responder. E cada dia que você estiver lá entrando no quarto para orar, Ele vai começar a falar de alguma maneira. Queridos, venham mais para frente. Tem muita gente querendo chegar aqui. Vem bem para frente. Enche todos os vazios aqui. Deixa o povo de Deus chegar aqui. Esse é um tempo precioso. Eu fico imaginando o que vai acontecer nessa cidade, quando Deus puder usar a tua vida, a vida do teu irmão que está do lado, a família que está aqui, esse foco estiver ardendo na alma, essa alegria estiver empolgando o teu coração, sinais de Deus vão acontecer. Alguns como o piano, outros como manifestações da presença de Deus, como lá naquele cárcere, lá da cidade de Filipos. Mas é o mesmo Deus que vai estar trabalhando, e da maneira certa e na hora certa. Crê nisso? Então vamos orar juntos aqui. Tem mais gente chegando, deixa o povo de Deus chegar aqui, para a gente orar. Agora, a primeira oração, você vai ter que me ajudar a fazer. Porque normalmente o inimigo já entulhou a tua vida. Está entendendo? Tem tanta coisa que não é ruim, não é pecado, não tem nada de moral errado, tá? Mas entulhou, não cabe mais nada. Deus quer derramar, mas não cabe. Então agora, a primeira oração é você falar com Deus desse entulho que está aí. Eu vou dizer para você, algumas vezes na minha vida foi mais fácil entregar um pecado do que entregar o entulho. Você está entendendo? Porque a primeira coisa que vem é: o que é que tem? Não tem nada de errado. E não tem mesmo, sinceramente não tem. Mas só que isso está tomando lugar do foco, da visão, da missão, não é? Então, entrega o entulho que está aí dentro. Eu não sei o que é. Fala com Deus. Você está respondendo à voz do Espírito, não está? Então aquilo que Ele ministrou, fala para Ele: Senhor, eu ouvi. E na minha vida, para mim, isso aqui, aquilo tem entulhado a minha vida. Não tem nada de errado, Senhor. Mas eu quero que o foco seja outro, que o sentido seja outro, que o dever seja outro. Quero que o Senhor esteja nesse lugar. Fala para Ele. Depois, propõe alguma coisa prática para Deus. Porque a segunda grande tentação que você vai sofrer é sair daqui e não fazer nada.
absolutamente nada. Então assim, Senhor, eu vou dar o primeiro passo. Eu me proponho a, eu não sei o que é. Não coloca algo tão grande que você não possa fazer, nem tão pequeno que seja uma piada diante de Deus. Coloca algo sacrificial, mas possível. Está entendendo? E diz: Senhor, eu vou começar com isso. Esse é o meu primeiro passo. E para os próximos passos eu vou precisar do teu poder, da tua sabedoria e da tua força. Mas esse primeiro passo é a oferenda que eu estou colocando no altar. Esse eu posso, Senhor. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te louvo por essa igreja que está aqui. Eu te louvo por essa gente que está aqui, preciosa, amada pelo Senhor, tremenda. Oh Senhor, gente maravilhosa, Senhor, de fato, gente maravilhosa. Eu te louvo, Pai, eu te louvo por essa gente. E eu te louvo por esse momento na vida deles. Momento em que o teu Espírito se manifesta. Eles não estão aqui por causa de alguém. Eles não estão aqui por causa de uma comoção qualquer. Eles estão aqui porque o Senhor está aqui entre nós. Porque eles sabem que o Senhor falou com eles. Porque a resposta deles não é para mim, é para o Senhor. E esta oferenda que eles estão fazendo, Senhor, sacrificial, eles estão colocando no altar do Todo-Poderoso, o Deus vivo que se manifesta sobre eles. E eles estão dizendo: Senhor, eu quero que o foco da minha vida seja cumprir o meu dever. Eu quero, Senhor, de todo o meu coração, que o sentido da minha vida seja Jesus. Jesus na minha vida. Eu quero, Senhor, de todo o meu coração, que o entulho que impede isso, da gente dar frutos no teu reino, da gente ser transbordado pela tua graça, seja, Senhor, retirado pela tua forte mão. Eu estou só colocando uma pedrinha aqui, mas eu quero te dar autoridade para o Senhor invadir, para o Senhor mexer, para o Senhor trabalhar, e no tempo certo, Pai, revela a tua glória. Alguns, Senhor, estão aqui numa batalha intensa, Senhor, porque estão vivendo dias de luta, dificuldade, e eles, Senhor, recitaram junto com a gente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero te pedir, Senhor, que isso não seja apenas um versículo da Bíblia, mas seja a revelação do teu poder no meio dessa circunstância que eles estão vivendo. E, Senhor, que eles possam sentir os anjos do Senhor recolhendo as lágrimas, que eles possam perceber que o Senhor já anotou no teu livro, e que eles possam crer que no tempo certo e oportuno a tua glória vai se manifestar outra vez. E enquanto isso, eles vão estar bem, porque a felicidade deles só depende da presença do Senhor no coração deles. Então, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, dá a vitória, faz dessas casas lugar da tua bênção, e que a beleza de Jesus possa ser vista nos olhos deles. Abençoa, Pai, aqueles que não estão aqui, os amados deles. Abençoa, Senhor, abençoa, e faz com que essa bênção se espalhe, que seja, Senhor, derramada sobre outras pessoas por causa da tua infinita graça. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Dá a mão para quem está pertinho de você, e a gente vai terminar o culto como a gente sempre termina, adorando a Deus, de mão dada. Fecha o corredor aí, porque nós somos o povo de Deus, sabia? Você é filho de Deus, você é povo de Deus. A obra do Espírito está acontecendo, está passando pela nossa vida, faz parte da minha vida, da sua vida. A gente está junto aqui, tá? Canta conosco essa canção para a gente terminar esse culto. Firme, 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 Senhor, e me conheces, quero
Como eu não sei, mas Ele vai usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Aleluia. Amém? Amém? Curva a sua fronte para a gente orar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vão na graça do Senhor Jesus, tá? Toma posse dessa graça, Ele está com você. Vai na graça do Senhor, tá bom? digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome